Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos à nossa nova aula a respeito do tema de biologia evolutiva, das teorias evolutivas, né? O tema que nós estamos estudando neste bimestre. Você vai perceber que de início tivemos um estudo muito aprofundado, muito interessante, né? Sobre a evolução química, a panspermia cósmica e a teoria da abiogênese que iniciou-se lá com Aristóteles, né? E veio ali durante muito tempo como a teoria mais aceita. E aí ela entrou em xeque, né, entrou em contestação com alguns pesquisadores e hoje ela está totalmente derrubada, né? Você tem aí a teoria da evolução química muito mais forte, muito mais validada cientificamente. Depois estudamos a teoria de Lamarck, que também já não é mais uma teoria aceita, né? Ela já está fora de um contexto científico para a prescrição, por exemplo, de pesquisa, né? O desenho de pesquisas experimentais. Entretanto, ela foi e é muito importante de uma perspectiva histórica para a biologia, para a ciência de modo geral. E agora chegamos na teoria darwinista, que ela propõe a evolução das espécies. E você vai perceber que a teoria darwinista ela também já está sendo adaptada diante da contestação e da identificação, a partir de ciências como a genética, a biologia molecular, de novas ferramentas aí que podem auxiliar no desenvolvimento, né, de um entendimento melhor a respeito da origem da vida e do surgimento e evolução das espécies, e principalmente da relação entre elas. Mas o que é legal é que você perceba que a teoria darwinista, ela é o assoalho, ela é o chão, ela é aquilo que dá a base para essas novas teorias, principalmente o neodarwinismo, tá? Que é o que a gente vai estar comentando na aula de semana que vem, na próxima aula, tá? O neodarwinismo. Mas hoje a gente vai focar na teoria darwinista, que é uma teoria muito importante, principalmente porque também cai muito em perguntas de concurso, né? De vestibular, de concurso público. Charles Darwin, esse senhor aqui, né? Ele viveu dos anos de 1809 a 1882, né? Ele foi um naturalista que viajou a bordo do Beagle, né? Um navio que se tornou muito famoso, né? Na qual ele visitou muitos países, dentre esses países o nosso, né, o Brasil, né, Galápagos no caso, por exemplo, é um arquipélago que pertence ao Equador. Lá ele documentou diversas espécies fantásticas, né, que até hoje ainda é possível você encontrar algumas delas, né. É válido também compreender, como eu tinha dito agora há pouco, que ele desenvolveu a teoria evolutiva, né, que serve hoje em dia, tá, pessoal, de base para a teoria da seleção natural ou neodarwinismo. No período em que ele viveu, essa teoria ela foi evolucionária, né, e revolucionária, diria assim também. Pois, além de ser uma teoria que contestava diretamente o pensamento dominante, né, que era um pensamento bastante ortodoxo e conservador, no que diz respeito principalmente aos aspectos religiosos, ela foi uma teoria que colocou a espécie humana no mesmo patamar de outras espécies, de certa forma, né? O que para alguns, principalmente aqueles demasiadamente, vamos dizer assim, higienizados, eles não agradam muito, né? Mas é uma teoria com comprovações científicas dentro das suas limitações e que faz a fundamentação básica da teoria da seleção natural e do neodarwinismo, tá, pessoal? Você vai perceber que essas imagens elas são muito frequentes, não essa justamente, né? Mas algo semelhante, onde você tem um macaquinho e vai se desenvolvendo até chegar no ser humano, né? Essa imagem aqui é uma ilustração brincalhona, né? Lá dos Simpsons, né? E você vai perceber que eu trouxe aí para dar uma descontraída. Porém, ela é, para alguns, motivo aí até de desconforto, né? Mas será que Darwin quis dizer de fato isso? Ou ele foi mal interpretado, como muitos são, né? E essa outra imagem aqui, um homem, né? Ou melhor, um macaco com cabeça de homem, nesse caso eles colocaram a própria cabeça do Darwin. Você vai perceber, né, que essas são imagens que remetem pensamentos preconceituosos, o que não condiz proporcionalmente com a teoria de Darwin. Tá? A teoria de Darwin, por sua vez, ela é uma teoria na qual ela não preconiza de que uma espécie se originou de outra, né? Basicamente, ele não diz que
o ser humano se originou de macaco. Ele diz que tanto os símios quanto o gênero Homo, eles tiveram, né, um ancestral em comum. E que esse ancestral em comum, em algum momento, ele sofreu adaptações, variações do meio, e esse meio fez com que eles prosseguissem para uma determinada espécie e para outra determinada espécie. Tá? E isso é muito válido você compreender. O outro ponto que também é válido compreender é de uma perspectiva genética, todas as espécies elas guardam bastante semelhança na estrutura de genes elementares. Tem algumas proteínas, né? Por exemplo, tem a proteína HSP, né? A proteína que está associada principalmente a processos de danos celulares severos. Né? Ela é uma proteína que vai ser expressa tanto em seres bastante simples, quanto em seres altamente complexos como a espécie humana. Né? Você vai ter regiões do DNA de cetáceos, por exemplo, uma baleia, que é muito semelhante às regiões do DNA da espécie humana, né? Então essa filogenia, ela é muito compreendida hoje em dia, e você, um estudante, uma estudante altamente antenado, inteligente, não deve levar em consideração essas questões preconceituosas, né, que fazem principalmente cisão entre a ciência e questões religiosas, e não há por que ter essa cisão, tá bom? Então, vamos lá, alguns pontos importantes da teoria darwinista, né? Ele colocou que organismos mais bem adaptados, né, ao meio, né, ou seja, ao local em que eles residem, né, têm maiores chances de sobrevivência do que os organismos menos adaptados, ou seja, eles conseguirão sobreviver melhor ao meio em que vivem do que aqueles que não estão adaptados àquele meio, tá? E assim eles acabam deixando mais descendentes, né, ou seja, filhos, fazendo com que você tenha sempre organismos mais bem adaptados àquele meio do que organismos menos adaptados, tá? Outros pontos importantes é que indivíduos de uma mesma espécie, eles apresentam variações, né, em todos os caracteres, não sendo exatamente iguais, né? Você pode observar, por exemplo, você e o seu irmão, eles podem ter aí, vocês dois podem ter bastante semelhança, mas não são exatamente iguais, né? Outro ponto muito importante é que todos os organismos têm grande capacidade de reprodução. Todavia, poucos chegam à idade adulta, né, que é a idade que vai proporcionar a capacidade de reprodução para que gere novos indivíduos. Então, todos os organismos, eles de certa forma nascem com o potencial de reprodução, mas chegar à idade adulta para se reproduzir é uma outra situação, e apenas os mais adaptados, os melhores para aquele ambiente, conseguem. O número de indivíduos da espécie é mantido, né, constantemente de uma maneira aproximada ao longo das gerações. Caso você aumente muito o número de indivíduos de uma mesma espécie num determinado ambiente, você vai ter ali um colapso, né, uma dificuldade tremenda do equilíbrio daquela região. Os organismos, né, com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem, têm muito mais chances de sobrevivência, tá, pessoal? O que vai fazer com que deixem as proles com essas características, mas de uma perspectiva genética, não a partir das observações de Lamarck. Aqui você pode observar, por exemplo, diferentes crânios, né, de espécies que pertenceram, e no caso da humana ainda pertence, ao gênero Homo, né? Então você consegue perceber que o gênero Homo, né, ele teve várias espécies, inclusive muitas delas viveram durante o mesmo período, porém elas não conseguiram se adequar às condições ambientais. Há um livro muito interessante no qual ele descreve que opa, deixa eu apagar isso aqui, pessoal. O Homo neanderthalis, né, que foi conhecido popularmente como o homem das cavernas, né, ele também teve um grande avanço de uma perspectiva geográfica no planeta Terra, assim como o Homo sapiens.
Entretanto, ele acabou não sendo tão bem sucedido quanto o Homo sapiens devido às condições climáticas, tá, pessoal? Você também tem o Homo erectus, que também teve um avanço bastante substancial no que diz respeito à geografia, ele avançou por muitas terras, né? Porém, como ele era muito alto, muito grande, o consumo calórico dele era muito severo, ele também não suportou. O Homo sapiens, ele teve o maior sucesso, pois acredita-se que ele deriva, né, ele teve origens na África, o que favoreceu muito a condição climática para ele, e ele tinha o tamanho ideal para o gasto calórico e energético daquela época, né, que era severo. Então você compreende, né, de uma perspectiva aí da teoria darwinista, que a relação entre a espécie e o meio é algo extremamente importante, né? Agora, eu deixo aí alguns exercícios para você, tá bom? Faça esses exercícios, me mande lá pelo chat e a gente vai trocando uma ideia, tá bom? É muito importante que você os faça. Pause o vídeo para você conseguir realizá-los. A correção vai ser feita pelo chat. Eu agradeço muito. Na próxima aula a gente continua com a teoria da seleção natural ou o neodarwinismo. E um forte abraço e até a próxima. Valeu!